Episódio um, Janta e Arte. Entrevista Chico Marçal. Meu nome é Wesley Braga e vou estar aqui entrevistando hoje o Chico Marçal, um dos artistas mais antigos aqui da cidade. Chico Marçal tem mais de 50 anos já de produção artística, já percorreu várias cidades aqui do estado. E a gente está hoje aqui para conhecer e falar um pouco sobre o trabalho e a produção dele, né, durante esses anos. Então, Chico, eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco sobre você, né? E como é que você começou nas artes visuais. Bom, eu sou autodidata, né. Foi aquele nos desenhos de leve e de repente foi saindo gouache, tinta gouache, e foi saindo os desenhos, as paisagens, eu fui cada dia que passava eu gostando mais ainda, né, pelo o gosto pela pintura, pelos desenhos, e de repente fui mudando de técnica, passei a conhecer a tinta óleo, aí comecei a usar telas, dó, e de repente comecei aí mostrando umas exposições na Teatro São João, que é o espaço antigo do teatro mesmo, aqui em Sobral. E de lá eu fui participar do salão lá em Fortaleza e lá fui premiado. E depois daí não voltei, não parei mais, fiquei na estrada direto aí. Como é que foi essa primeira exposição que você realizou? Como é que ela aconteceu? Que a gente sabe que existe uma dificuldade, né, de se fazer arte no interior do Ceará, né? Como é que foi acontecer essa primeira exposição? Foi a convite? Você se inscreveu um tanto? Não, é o seguinte, o teatro vivia praticamente fechado, né? Não tinha quase movimento. Aí a gente conheceu uma moçada que fazia música e eu já entrei nessa de fazer cenários. Aí, desse cenário, a gente resolveu fazer também exposição junto com shows. Aí começou assim, tinha uma turma bacana aqui, tinha o Laerte Melo e outros mais que fazia shows, tudo. E daí a gente fez essa turma, né? A gente fez criamos esse grupo. E daí eu comecei a fazer assim, individual mesmo. Eu convidava pessoas para participar comigo, artistas de Sobral, mas não tinha ninguém, não aparecia ninguém para participar. Então eu fiquei sempre fazendo as individuais junto com os shows. E isso antes de partir para a capital. Aí foi assim mesmo, eu mesmo patrocinava o meu próprio trabalho. Tive muita essa dificuldade do artista, né, principalmente no interior, pela essa questão dessa distância dos centros culturais, dos espaços, né. Então acho que a gente viu que você realmente, criou esse espaço de primeiro de exposição no teatro, né, para poder fomentar as artes visuais na cidade. E aí, assim, como é que era o seu contato com os outros artistas que tinha aqui na cidade? Já tinha algum artista que quando você iniciou e tudo mais, vocês lembram de algum? No das artes plásticas eu sempre procurava contatos, mas não acontecia. Eu acho que não tinha esse pessoal ainda com esse gosto que tem hoje, né. Hoje Sobral tá beleza de artista, tem bastantes artistas aqui que faz os movimentos aqui de exposições. Mas aquele período que eu estava aqui iniciando aqui, não tinha não. Eu chamava no rádio para ver se alguém queria participar comigo, mas não. E depois que eu fui premiado em Fortaleza e tudo, e depois comecei a viajar para outros estados também. Eu fui mais para o lado do Pará, né, porque eu como ecologista, eu já fazia meu trabalho mais com temas ecológicos. Aí quando eu voltava a Sobral mês de setembro, que era o mês que eu tirava para vir a Sobral, para ver meus parentes e era meu mês de aniversário também, aí eu convidava a gente, que: "Ó, quem tiver algum amigo, algum artista aqui queira participar comigo, a turma das artes plásticas e tudo, artesanato, o que for, para a gente fazer exposição juntos, no Teatro São João", mas não tinha retorno. Aí então eu fazia sempre individual. Passava um mês em Sobral, depois seguia para a capital de novo. Aí voltei a morar em Fortaleza novamente, aí conheci aí foi aí que eu entrosei com mais gente lá, com a Edmar Gonçalves, outros artistas também da do meu tempo lá. E como foi essa sua chegada em Fortaleza? Você começou a participar de exposições por lá e de lá você foi para outros estados? Foi. Depois que eu retornei para ficar mesmo em Fortaleza, foi que houve mais aquele entrosamento com outros artistas, tinha o espaço da praia ali no Náutico, que a gente tinha espaço para os artistas plásticos, né, que tem uns dias, né, pra gente mostrar. 3 dias para cada artista, porque era um espaço pequeno, ali na praia. Isso nos anos
80 por aí. Então, a gente foi conhecendo mais gente, houve aquele entrosamento, aquela turma bacana, aí a gente começou a participar de outras exposições juntos, coletivas e tudo. E deu certo, conheci mais gente aí. Conheci o César Gabrielli, era um cara de beleza demais. Também ajudou muito no meu entrosamento com outros artistas. E já era professor de arte lá em Fortaleza. Conheci a Marisa Viana, que foi muito bacana também na minha vida artística também. Ela ajudou muito a entrosar no esquema cultural de Fortaleza. E foi isso, né? O entrosamento foi esse, nos inícios de tudo. E aí quais os artistas que lhe influenciaram durante essa trajetória? Justamente, foi a Marisa Viana, né? Que já é a nacional e internacional de trabalhos também. E o César Gabrielli. Foi um pessoal. E depois na amizade veio o Dante, né? Era um artista também renovado na época. E teve o Matheus também. Era o pessoal que fazia arte mesmo para acontecer mesmo para Fortaleza, era essa turma. O Mano Alencar também. E assim, fala um pouco sobre a temática dos seus trabalhos, né? Assim, você acha que a paisagem do sertão, tudo mais, vai influenciando o seu trabalho? Assim, no início das minhas atividades, eu criava as paisagens, eu não olhava na própria natureza, ou melhor, a paisagem em si, né? Eu criava minhas paisagens. Eu tinha aquele astral de fazer aqueles lances todos de paisagens. Aí, com o tempo, eu fui aprimorando e eu fui passando por técnicas também, estilos também, até chegar nessa de surrealismo, que eu nunca quis me identificar como um artista surrealista. Mas entrou nessa do meu sonho, justamente foi baseando em músicas. Eu comecei a ter essa facilidade de ouvir músicas e passar para a tela. Aí surgiu o Fagner, nesse tempo, nos primeiros discos do Fagner, porque aquele jeito dele bem, né, um pouquinho que ele aboiava nas músicas dele, aquele estilo. Aí eu comecei a observar as músicas, letras bacanas também, e pensei passar a cada disco para as telas. Aí deu certo entrar o surrealismo entrou aí. Ouvindo e passando para as telas as músicas que o Fagner interpretava dele e de outros artistas, de outros compositores também. Aí surgiu essa história de surrealismo. Eu passei a temporada só fazendo esses trabalhos. Mas eu não me considero um artista surrealista, surrealista. O que vem, eu sinto, o astral que eu sinto assim eu gosto mais de denunciar algum problema que está acontecendo. Principalmente os temas ecológicos e demais também. E por isso mesmo que eu fui morar no Pará, porque tem um período de seca aqui no Ceará. E eu senti muito, sem poder ajudar de certo modo. Aí eu fui morar eu soube que em Belém chovia todo dia. Aí já bem chovia mesmo, todas as 4 horas da tarde tinha essa chuva lá no Pará. Aí eu fui morar numa ilha, chamada de Mosqueiro, e desenvolvi também um trabalho com o pessoal, os nativos lá da ilha. E foi isso, passei a temporada fazendo trabalho. Aí foi, de repente, como eu sou ecologista, eu não usava madeira, essas coisas, eu usava já era o cimento para fazer minhas esculturas. Foi aí que eu comecei a fazer as esculturas de ferro e cimento, concreto, para não usar madeira, por ser ecologista. E aí você morou no Pará, como é que foi essa questão de você expor em outros estados? Era convite? Como é que você ia fazer essa exposição em outros estados? Você ia conhecendo os artistas, ia falar com as pessoas? Como é que funcionava? Essa do Pará, eu fui convidado para participar de uma coletivas. E fui, participei, gostei, aí fui conhecer essa ilha, aí gostei da ilha e de repente acabei ficando, né? Começa aquele problema da seca que estava acontecendo aqui no Ceará. Eu tive uma fugida. E gostei da ilha, ainda era um pouco nativa, né, para aquela época. Aí, de repente, eu fui entrosando com o pessoal, vi a cultura do pessoal de lá e acabei ficando. Passei uma temporada boa lá pelo Pará. Já a história de Teresina já foi o outro convite do Gabriele César. Não, não foi do César Gabriele, foi do Carlos B. Era um artesão, ele esculpia também. Ele, além de artesão, ele talhava as obras lindas. Então, foi ele que convidou para participar de uma exposição lá no Teatro 4 de Setembro, que em anexo tinha uma galeria de arte. Eu acho que deve ter ainda, faz tempo que eu não vou nessa galeria. Pretendo voltar ainda para fazer um individual por lá, ou talvez uma coletiva também. Deixei muita amizade lá em Teresina. E, e o Carlos B foi uma figura bacana também, era o artista que fazia o nome de Teresina crescer, era o Carlos B.
Aí foi uma honra também, passei uma temporada boa morando em Teresina. Adorei também, pessoal bacana demais. Tenho sorte, onde eu vou, eu deixo a amizade e vontade de voltar de novo e morar também. E isso você vivia só de arte, é isso? Nesse Só tempo? de arte. Só de arte. Como era assim, a questão da que você via quando você fazia as exposições e esse contato com as pessoas que iam, comprar os quadros e tudo mais, nesses espaços que você estava chegando, né. Você viu que é diferente de hoje, tinha mais receptividade ou menos, ou como é que você Eu acho por ser um artista de outro sempre é assim, né, por ser de outro estado ou coisa parecida, a venda era boa. Geralmente eu zerava de exposição, que ficava talvez uns 2 quadros e tudo, que sempre ficava 2 para mim e tudo, para poder começar a sequência, para poder levar para outra cidade. Então, era assim, eu sempre eu fui sortudo em vender os trabalhos e conseguir galerias particular também para ficar ficando, ou melhor, para ficar vendendo meus trabalhos. Em cada estado que eu morei, deixei uma galeria, alguém para vender meus quadros na galeria particular. e aí, assim, hoje quais os materiais que você trabalha, assim, você trabalha com pintura, com colagem, né? Eu fui sempre mudando assim, eu passava a temporada com um tipo de material e tal, depois eu não, vou passar para outra. Curto muito grafite, lápis, né? Passei uma temporada boa com grafite, depois voltei para acrílica e depois para as colagens, aí faço uma mistura colagem com tinta e cera. Aí faço, hoje estou misturando tudo nas minhas telas. Dá aquela vontade, eu vou, rapaz, legal, então eu vou continuar a fazer a sequência. Aí então hoje eu estou usando cera com seu papel, mas boto cola, colagem, tudo junto. Quero eu. E também tem as esculturas, né, que você trabalha. As esculturas, eu faço as minhas esculturas, né? Tanto a pedido, né, de clientes e faço as minhas também para expor também. Ultimamente eu estou fazendo uma santa de 6 metros e vai ficar bacana quando terminar. Parece que eu estou vendo pronta. Eu tenho esse lance comigo, quando eu estou fazendo arte, eu já vejo ela toda pronta. Quando eu vou para uma tela, eu não risco porque eu nunca risquei minhas telas. Eu já vejo ela lá toda riscada, eu só ter o prazer de pegar a tinta e o pincel e colocar no lugar o grafite, já está feita na minha mente. Eu não risco não. E eu quero ver terminado. E naquele tempo que foi o Safra, a primeira eleições de São Sobral, como é que foi essa experiência para você? Você acha que teve importância para a cidade? Teve importância porque foi um lance novo, né, para os artistas que estavam iniciando. Eu acho parecido o Safra com o salão que eu participei, que daí que eu senti que, botando data de iniciativa, foi desse Salão dos Novos, que era um salão muito rígido lá em Fortaleza. E o Safra eu achei parecido, assim, a curadoria boa, algum pessoal que julgaram lá os trabalhos também, gente boa também, de competente. E foi bom para quem estava iniciando, e foi um pontapé, beleza, para a cidade e para o município. Importante, o Salão Safra. Depois veio o Salão Sobral, né, que já foi a nível mais regional, não? Me conte aí uma história que foi mais marcante, assim, numa dessas obras, assim, você que lhe marcou muito, assim. Teve várias, né, mas Como é que você lembra, assim, que lhe marcou uma história ali? Que você pintou aquela obra porque aconteceu tal coisa e porque sempre o meu trabalho é sempre denunciar alguma coisa, né, mas em estilo, né, que não seja assim, que não maltrate muito a visão da quem está vendo. Mas teve vários, não é para falar assim, não lembro, mas teve várias que ficaram marcadas mesmo. e aí, dos artistas cearenses, né, que trabalharam com você, que você ainda vê esses artistas que trabalhavam com você ainda hoje produzindo? Você acha que isso lhe influenciou bastante, os artistas na sua produção não sei, isso que começou autodidata, mas Porque isso, assim, o ateliê dos artistas que já estava com nome, né, na praça, muito bom para quem é autodidata você frequentar o ateliê desse pessoal. Então eu tive o privilégio de ser convidado para conhecer esses ateliês lá, principalmente em Fortaleza. E a turma super legal, deixava a gente ficar à vontade no ateliê e era um estúdio bacana, você estar presente com aquele pessoal que já tinha já estava mesmo engajado mesmo nas artes cearenses.
foi um pulo bom para mim, foi um aprendizado muito bom estar participando das galerias desse pessoal. Com certeza. E hoje uma parte já foram para andar de cima, né, a gente já infelizmente perdeu já uns amigos que partiram, é triste por isso, né. Mas teve trabalhos que a gente participou, assim, a 4 mãos, com a Marisa Viana que fez uns painéis, ficou marcado também, me lembrei agora, ficou marcado, a Marisa convidou pra gente fazer um painel a 4 mãos, e ficou legal, cara. Como você vê hoje a questão da diferença das você acha que tem diferença das exposições que se faziam antes e questão de público, né, e que se faz agora? Você acha que tinha mais gente que vinha mais, agora tem menos, ou ao contrário, ou é a mesma coisa? Quando se faz exposição, o que que você Hoje tá interessante, o público, que eu vejo hoje nas galerias, tá altamente jovem, né, pra aquela época o pessoal era mais o pessoal mais certa idade, que ia para as exposições. Hoje a gente vê um pessoal jovem interessado de ver os trabalhos, de perguntar, de ver, de estar assim, aquela vontade de estar participando daquele momento ali junto com a exposição e os artistas que estão expondo. Eu gosto muito, de exposição coletiva, porque outros amigos, porque tem mais diversidade de estilo e técnica para o público jovem que vão visitar ver, né. Então o público hoje eu acho que o pessoal mais jovem estão mais interessado de ver as artes, as galerias, frequentar mais os espaços, para privilegiar os espaços. com certeza. Eu acho que os jovens eles têm cada vez mais visitado exposições, o que é muito bom, que aí vai despertando interesse, né, principalmente nas escolas, Isso. que vão trazendo e vai incentivando os jovens a estudar a arte, a ter vivência, a experimentar com oficinas, né. É. Essa ideia de pessoal levar os estudantes, os alunos, né, para ver marcar presença nas galerias, eu tinha essa ideia há anos que dava certo isso, e principalmente também artes nas escolas, música nas escolas também, isso já era para acontecer, né, porque antes tinha educação artística, né, no colégio. Muita gente saía dali, via aquele lance legal, mexer com tinta, aquele aguache, né, aquele negocinho todo, tinha aquelas aulas de educação artísticas que era bom acontecer isso. E música também, você vê que a qualidade de música hoje em dia tá uma coisa horrorosa, né. E tivesse músicas nas escolas, de pintura também, educação artística continuasse acontecendo isso, acho que a cultura era outra, né. E a geração pra frente seria outra. E aí, assim, qual era o recado que você gostaria de dar, assim, para os artistas que estão iniciando, assim, nas artes visuais, assim, que esses desafios que eles vão enfrentar, o que que você gostaria de dizer para essa pessoa que está querendo entrar nas artes visuais agora? Eu digo assim que para início, assim, um pouco de paciência e sempre, um estudo, né, que eu digo assim, não só que é autodidata, mas tá sempre ali, em convivência com outros artistas, estudando mesmo a arte mesmo, para poder aprimorar mais a arte e o resto é paciência que depois vem o resultado. O plantado depois vem. O segredo é estar sempre estudando, sempre participando e futuramente ver um resultado para cada artista que está iniciando. Bom, eu queria agradecer ao Chico, né, pela conversa, que você gostaria de dar mais de falar algum fato mais importante, assim, da sua trajetória que lhe marcou durante esse período, que assim: "Não, isso aqui fez diferença na minha trajetória como artista, isso impactou diretamente na minha trajetória como artista". Pô, o que eu posso falar assim que a minha volta, a Sobral, eu engajei muito dando aula tanto nos colégios da prefeitura, como Parfebense, particular também. E foi um astral que ficou marcado assim, que eu fechava os 3 expedientes, manhã, tarde e noite, em lugar diferente. E não era cansativo, eu fiquei feliz em ter voltado assim, ter voltado tudo isso, ter participado de tudo isso aqui em Sobral, trazendo essa força, esse pessoal jovem da época, né, essas aulas que e gente que vê hoje, que me conta e diz assim: "Rapaz, hoje eu
eu tô assim porque eu participei daquelas suas aulas e tal, hoje eu sou outra pessoa. Eu muito bem, eu falei que aquilo ali era para tirar só a carteira de motorista, para poder desenhar lá da carteira, não era para ser artista. Mas teve gente que se destacou, esse gente aí que tá fazendo coisa bacana, quadro mesmo, não participando como artista, mas o casa mesmo, eu vejo cada coisa linda. Quando eu visito um dos meus ex-alunos, assim, uns, vamos lá em casa para você ver o que foi, o que eu fiz. Aí eu não lembro mais qual foi a época, é tudo pessoal de idade idoso, né? Para iniciante mesmo, as coisas que eu montei aqui em Sobral. E ficou marcado foi isso, essa minha volta a Sobral foi isso. E o espaço que a gente tinha somente era o Teatro São João, aí desdobrava lá aquele mundão todo de teatro, e espalhava quadro no teatro todo e dava para acontecer a galeria de arte lá. Ó, eu queria agradecer, Chico, a sua fala. Acho que é muito importante, você como um dos artistas mais antigos aqui da região, né, porque traz justamente essa colaboração para os artistas que estão iniciando, para eles conhecerem a sua história, entenderem, de onde você veio e as dificuldades também que você passou como artista, que a gente sabe que não é fácil ser um artista no interior do Ceará, que a gente realmente tem essas dificuldades de local, de exposição, como você enfrentou, foi para outras cidades para poder o trabalho, ter uma repercussão maior, ter uma abrangência maior. E você conseguiu, né, um exemplo de estar aí 50 anos produzindo arte, é realmente uma luta grande. Agora você lembrou bem, o meu estilo de expor era interessante, falta de espaço, podia ser na praça, eu tinha meus cavaletes que eu montava, o mesmo que eu usava na praia na época lá, nesse espaço que era para os artistas plásticos. Então era em praças, nos colégios, hoje até eu tenho um astral no meus escritos, que eu digo assim, onde eu for convidado eu levo a exposição, então era em praça, era em feira agropecuária, levava todos os cantos que eu fosse convidado, eu estava lá, aquela história onde o artista, né, convidado, eu estava lá junto lá, podia ser praça, podia ser colégios, sempre estava expondo, Aí universidade. deu certo, né. Aí deu certo, eu queria demonstrar mesmo e tal, porque o pessoal, eu lembro que um amigo meu, ciúme dos trabalhos que eu trouxe né, já era um estilo surrealismo, né, um cara foi pegar e ele disse assim: "Não faça isso, ninguém pega em obra de arte", eu: "Puxa, deixa de sentir", o cara estava pegando no quadro, porque ele achou que era uma colagem. Eu fazia um estilo muito caprichado demais e tal. Aí o cara estava pegando assim, ele: "Não pegue, é obra de arte". Eu falei: "Bicho, pegar, deixa sentir, deixa sentir a arte". E era assim, eu deixava, eu levava mesmo, não tinha medo de estragar não. Ainda tem umas fotos ali de arquivo aí desses lugares que eu estava assim na rua, nos colégios, universidade. A própria UVA aqui, né, eu fiz uns trabalhos na época lá também. A corrida pessoal da enfermagem. E deu certo, não estamos por aqui hoje. Hoje eu tô ruim de entrevista, rapaz, cansadão, fiz uma viagem, cheguei ontem cansadão mesmo. Eu tive que ir para o Tianguala, fui na faculdade de Via Sabres, que eu presto serviço lá também no, lá para uns, da parte cultural que eles fazem lá junto com a Diocese de lá, Centro Cultural do Alir Locharden. Aí eu faço uma participaçãozinha para dar uma força lá com o pessoal lá também. Pessoal jovem também, espaço lá. Tem violão, tem pintura, tem um pé de coisa lá no Centro Cultural do Alir Locharden. E é isso. E não me canso não, ainda tô na estrada ainda. Mas com certeza, muito obrigado, viu, Chico, pela entrevista. Eu agradeço a toda a sua trajetória, que eu espero que a gente possa fazer outros, né, que você possa compartilhar, né, essa sua trajetória, que é muito importante aqui para a cidade. Você um dos artistas que perseverou, né, e foi atrás, né. Eu acho que o artista tem que fazer isso, ele tem que ir atrás, porque se a gente às vezes fica só num local, reclamando, sem fazer nada, nada acontece, né. Você realmente foi atrás, procurou expor onde poderia expor e deu certo, né. Exatamente. Hoje eu amo demais Sobral, mas hoje em dia eu tô morando na serra, junto à natureza, como eu sempre quis, né, ficar mais próximo, verde e tudo. Sempre fui um apaixonado pelo Vitor, ecologista nato mesmo. Então, mas não esqueço, Sobral eu amo demais também. Tô aqui, tô lá. Tô onde me chamar, tô indo também, como eu falei, né. Meu Tiaguá, tô faltando. Mas o cantinho é lá entre as árvores lá, entre os pássaros. Acordo com os passarinhos na minha janela sacaneando comigo. Bora, tá na hora. E 4 da manhã já estou em pé. É isso. Então, obrigado aí por esse alô, Muito obrigado, viu, Chico, por essa entrevista mesmo.